Esse esquema de hoje, que eu estou chamando de mandala do buscador, eu fiz vários anos atrás, depois de ler um livro, né, e ser inspirado para pegar algumas informações que eu organizei geometricamente aqui, um livro do John Lash, que chama The Seeker's Handbook. É um livro excelente pela sua qualidade em analisar diversas tradições espirituais, fazer uma abordagem psicológica, prática. É um livro maravilhoso em termos de mitologia, simbologia. Eu recomendo bastante esse livro. E o John Lash, ele é excelente também no estudo, né, de mitologia e astrologia. Essa mandala do buscador, ela está organizada em grupamentos principais, né? Primeiro nós temos aqui uma Vesica Piscis, aqui que é uma figura, né, que ela é formada, né, com união, né, de dois círculos, né? Aqui tem um círculo grande, aqui tem um segundo círculo, e dentro da tradição, o círculo inicial representa o universo espiritual, e o segundo círculo, né, que é reflexo, emana, né, do primeiro, representa o círculo material da manifestação. E a mandorla, ou Vesica Piscis, ela é a porção, né, de seccionamento comum a ambas as esferas, né? Então aqui é um símbolo, né, basicamente da alma humana, né, com sua natureza dual, em função dessa simbologia. Aqui nós temos um círculo aqui, que nós vamos aí fazer uma pontuação depois, e dois quadrados entrelaçados, né? Um quadrado com a base na horizontal, que representa a estabilidade, e um quadrado levantado, entre aspas, né, rotacionado a 45 graus, que representa o movimento. Então, os dois quadrados entrelaçados aqui no octógono, que também produz a cruz dos templários, representa a estabilidade no movimento e o movimento na estabilidade. Representa o universo arquetípico, né, da eternidade, e o universo da manifestação no tempo, né, no infinito e no espaço, que também é um aspecto, né, simbólico correlacionado à alma humana. E aqui no centro, fora essa posição central, eu tenho uma projeção bidimensional aqui de um coboctaedro, né? É uma figura que é obtida a partir da junção de 13 esferas de mesmo tamanho, com uma esfera central, 6 esferas, né, no horizonte mediano, 3 esferas superiores e 3 esferas inferiores. Quando nós unimos, né, o centro dessas 12 esferas, né, que estão tangentes à esfera central, nós temos essa figura aqui do coboctaedro, que é um dos 13 sólidos de Arquimedes. E é uma figura, né, fundamental, né, no paradigma, né, da sinergética, né, proposto pelo Buckminster Fuller, né, como vetor isotrópico, né, de simetria. E aqui eu estou relacionando também aos 12 vértices aqui, aos 12 signos e 12 caminhos, né, do buscador. Como esse desenho ele tem muitas informações, eu já vou me deter aqui, explicar, e nós vamos ampliando, né, do centro para fora. Então, com relação à mandala do buscador, nós temos aqui um centro, né, que é o aspecto, né, arquetípico, né, da mandala de totalidade do self, né? Então, esse centro representa, né, como aprender a partir da vida em si. Não existe maior instrutor do que a vida em si mesma. Esse é um ponto que está comum a todas as outras informações aqui dessa mandala. Agora, aqui na sequência dos signos que eu estou associando, começando aqui por Áries, um dos grandes caminhos na vida é busca por um sentido, de um propósito. Então nós temos aqui aspectos ligados a Áries e sentido e propósito. O triunfo da vontade, a autoiniciação, o caminho da tentativa e erro, a lei de Telêmaco da vontade e a sua estrela mônada individual. Então aqui busca por um sentido e propósito. Indo agora aqui para Touro, nós temos aqui um caminho da busca pelo conhecimento, o pensamento prático. E a iluminação prometeica também, né, e a base da civilização, e a iluminação também arquetípica do Gautama Buda, na lua cheia de Vesak. O terceiro signo, o signo de Gêmeos, tá aqui. A busca pelo significado, a sabedoria mercurial, a natureza de Buda, a iluminação atemporal. Busca pelo significado. O quarto aqui de Câncer. Busca pelo êxtase.
felicidade absoluta, ascensão da Kundalini, né, desde da raiz até o coronal, o estado místico de Ananda. Relacionado a Leão, busca por nós mesmos, é o coração. O autoconhecimento, extrai-se os frutos da própria experiência de vida, desenvolver o que é inato e original em nós mesmos. Virgem, busca pelo amor, imanência radical é a via do místico, autodissolução, a base da consciência divina. Um ponto de Virgem, depois Escorpião. Busca pela... Não, é Virgem, depois Libra, aqui para não perder. Libra, busca pela magia. Caminho do Hierofante, vivências das correntes hierárquicas. O caminho do Hierofante, cocriação da realidade pela vontade do si autogerado. Reverência pela natureza, os 42 Netirus no sistema iniciático egípcio. O caminho do Hierofante também, o construtor de pontes para o sagrado, né? Do Hieros. Agora, com relação ao caminho de Escorpião, busca pela intimidade, imersão relacional no outro, iniciação romântica sexual tântrica, Maia, ilusão de separatividade, processo de autolimitação, uma parte do todo escolhida para envolvimento de um modo íntimo especial. Sagitário, busca pela causa de nossos sofrimentos, busca da cura, que tem o aspecto, a figura do Quiron, né? E a restituição da totalidade, o Holos. Capricórnio, busca pelo mistério. Adam Kadmon, homem celestial, o caminho ocultista, ciência secreta. Apoteoses, deificação do humano. Tônica do corpus hermético. Potencial divino atualizado, Gupta Vidya, transhumanização. Aquário, busca pela liberdade, superação dos limites, autoemancipação. A natureza de todas as coisas é transitória. E aqui, fechando aqui em Peixes, busca por Deus, autotranscendência. O além está no interior. Atma é Brahma. E o eu em si é a origem, que é Tattvam Asi, eu sou isto. Então, todos, eu sugiro, né, quem tem interesse, realmente fazer esse desenho e depois estudar cada um desses vértices em relação aos outros correlacionados, porque esses caminhos eles têm tanto uma relação nesse sentido, uma relação astrológica, também com uma relação de oposição a partir do eixo. Aqui tem muita informação, não tem como a gente falar, né, nesse tempo breve que nós temos. Agora, com relação a essa mandala aqui fora, aspectos fundamentais. Nós temos, né, 4 movimentos fundamentais assim a partir da origem. Então, do ponto de vista, né, do conhecimento, nós temos a visão nítida, que está relacionada a dimensões e perspectivas dos caminhos. A visão nítida é a perspectiva disciplinar e multidisciplinar aplicada no mundo da forma e nos dá a verdade como tônica. A visão com perspectiva. A visão com perspectiva, ela está relacionada à perspectiva interdisciplinar e ao universo dos fundamentos, que também tem um aspecto aqui de cultura, saber assumir diversas perspectivas, que é justamente o interdisciplinar. A visão com perspectiva, ela evolui para a visão ampla e sintética, né? Sintetizando todas as perspectivas anteriores. Então, dos fundamentos nós chegamos à essência, e a essência está relacionada à perspectiva transdisciplinar. E quando finalmente se chega à visão ampla e sintética, se volta de uma forma taoísta à visão original, o retorno ao lar. Então nós temos aqui o aspecto aqui do mistério desvelado e a realização silenciosa. Todas as coisas retornam ao Uno, mas ao que o Uno retorna? Um Kuan-do Zen em budismo. E aqui a visão original, evidentemente, ela vai num outro ciclo emanar de novo aqui esse processo com a visão nítida. Esse é no quadrado da estabilidade. E no quadrado do movimento, nós temos aqui os 4 momentos. Nós temos o momento de plantar, o momento de crescer, o momento de colher e o momento de escolher. Então, com relação ao plantar, nós temos um aspecto aqui de doar ao caminho escolhido, auxiliar os outros, dar uma clara orientação, dar uma base sólida para a busca real. Com relação ao crescer, nós temos o aspecto das descobertas espontâneas, que é a criatividade do espírito humano, que também está ligado à curiosidade científica inata e à busca livre.
Com relação ao aspecto de colher, nós temos aqui essa dimensão, ganhando do caminho escolhido, que são a iniciação real, os avanços, que é a colheita dos frutos, né, dos esforços e dos processos realizados. E chegando aqui o aspecto da escolha deliberada. Então nós temos aqui com relação a isso autodiligência, pesquisa consistente, que encoraja o espírito autoconfiante e também nessa escolha deliberada. Abandono da autoridade externa para reflexões próprias. E a busca independente só é possível quando as opções estão disponíveis. Então aqui também tem um aspecto aqui, né, do ganhando do caminho, princípios do caminho, do equilíbrio quádruplo e a perspectiva multidisciplinar aqui da visão nítida que nós já falamos. Com relação a Mandorla, nós temos uma polaridade fundamental aqui, a polaridade Sol e a polaridade Lua, né? O aspecto, né, da vida una, né, além da forma, e da vida na forma como Lua. E nós temos aqui também os 4 verbos aqui da esfinge. Nós temos o verbo aqui do saber, o do ousar ou querer, e do fazer e do calar também, uma adaptação. E com aspectos aqui planetários que eu estou colocando também, eu tenho o Sol e a Lua. Com relação ao saber, nós temos um aspecto aqui nesse círculo externo aqui, da autenticidade, da sabedoria relacionado a Mercúrio. Com relação ao querer, nós temos os aspectos planetários, né, de Marte e Saturno, e tem um aspecto também de depender apenas de si mesmo, impor-se uma disciplina autodeterminada para seguir a via escolhida, que é um guia fundamental para a busca correta, se impor a uma autodisciplina. Nós temos aqui com relação a Vênus um aspecto do caminho também da compaixão e do amor, que tem esse aspecto de auxiliar os outros, doando, que tem uma relação direta aqui. E a disciplina fundamental aqui com relação, né, a Júpiter é a busca em si mesma, né? Compromisso com a autoeducação, cultivo de si mesmo, a cultura moral e intelectual levando à maturidade espiritual, e a busca de si mesmo, em si mesma. Fazer as perguntas essenciais para acessar as informações vitais de todos os caminhos espirituais. E é o caminho do grau, simbolicamente também, aqui relacionado a Júpiter, Theos, Zeus ou Deus também, que é o tetragramaton, né, da cultura judaica cabalística, né? E que o caminho de Mercúrio, né, que é também o caminho, né, das escolas de mistério. Então nós temos aqui um ciclo aqui também. Então nós temos, eu vou, só para a gente não perder aqui as informações, eu vou fazer um passant aqui. Então nesse polo aqui, né, da identidade solar, o tema dominante desse ponto 1, encontrar a si mesmo. Busca no Oriente, o Sol nascente, encontrar a si mesmo, seja um farol para si mesmo, que é o caminho do herói. Tattvamasi, você é isso, Brahma. Então tem um ciclo descendente aqui, ó, ciclo fundamental para a realização da grande obra, unificar o microcosmo e o macrocosmos. E aqui com relação a esse outro polo aqui, o tema dominante aqui do lunar é encontrar o seu propósito, que é a busca no ocidente, o sol poente. O buscador e o buscado são mesmos. E sua missão essencial, que é o seu destino, a sua originalidade. Aqui eu coloquei umas outras informações. Existe uma estreita analogia entre a vida do buscador e a vida do artista, porque é vivendo o caminho que renova-se a busca e assim como a vida leva a arte. Para se encontrar o sentido da vida, deve-se buscar a vida do sentido. E com o coboctaedro central que nós já falamos aqui, ele tem um aspecto sátfico, que é busca em todas as direções, né? Está apontando. Aqui mais algumas informações aqui laterais. Todos os caminhos de última análise são de natureza espiritual. Não existem caminhos ilusórios, mas qualquer caminho pode se tornar ilusório dependendo de como é abordado e percorrido. Um ditado sufi. Ouro falso não existiria se não existisse ouro verdadeiro em algum lugar. Ou seja, né, apesar de existirem caminhos falsos, os caminhos falsos indicam que também existem caminhos verdadeiros. Outra ponto aqui. Nada é superficial quando os poderes da genuína autoobservação são aplicados. E um aspecto aqui com relação à deificação, que é esse aspecto aqui do apoteose aqui, que é do caminho da teurgia, a deificação realizada através de iniciações maiores, tem essa informação aqui. Deuses são homens mortais, e homens são deuses mortais.
Agathos Daimon, Hermes Paratat, né, que é um trecho que é tirado desse livro aqui dos Cursos Herméticos. Então tem esse aspecto, imortalização através dos mistérios, a vivência dos mistérios. Esse desenho, né, ele é complexo, né, então realmente quem tiver interesse, a minha sugestão é que reproduzam essas informações, né, numa cartolina grande, e nada substitui ir desenhando esses pontos, né, e colocando essas informações e depois vendo todos esses relacionamentos. Né? É impossível a gente explorar todas as combinações, né, numa mandala como essa. E para quem realmente tem interesse, né, em conhecimento e autoinvestigação, aqui é um destilado sui generis, né, inspirado por esse livro aqui do John Lash, The Seeker's Handbook. É isso aí, eu agradeço a atenção de vocês.